Quero convidar você, meu irmão, minha amada irmã, para meditarmos na palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Esta foi uma entre as advertências do apóstolo Pedro às igrejas a qual haveriam de ler as suas cartas. Conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, havia um conjunto de igrejas que iria receber essas cartas do apóstolo Pedro. Durante o trecho que vai do versículo 5 ao versículo 9 do capítulo 5, o apóstolo ele fala aos presbíteros e aos jovens, ensinando-os e advertindo-os em cima de três necessidades importantíssimas para a vida do cristão. A primeira, de serem humildes, e ele afirma que Deus ele resiste os soberbos e dá graça aos humildes. A segunda, a de lançarem a sua ansiedade no Senhor. E a terceira, de serem sóbrios e vigilantes em relação ao diabo. Amados, Pedro ele se utiliza da expressão sede sóbrios e vigiai, trazendo um sentido tautológico do texto. Ou seja, ele expressa a mesma coisa de formas diferentes. Ele traz a mesma ideia de formas diferentes. Sede sóbrios e vigiai. Queridos, quando nós atentamos para essa expressão sede sóbrios, nós vamos perceber o sentido de moderação, de ser comedido, controlado. Dizemos de sóbrio alguém que não está ao efeito do álcool, que consegue responder com precisão aos reflexos e tomar uma decisão rápida. Em outras palavras, ser sóbrio é estar antenado, atento, desperto. Vigiai é o outro termo utilizado aqui pelo apóstolo Pedro. Traz a ideia de observar, de estar atento, prestar atenção, tomar conta. Quem vigia, amados, vigia alguma coisa. Neste caso, o apóstolo chama a atenção a serem vigilantes em relação ao diabo. Por que então deveríamos estar atentos ou vigilantes contra o diabo? Pedro responde nessa carta dizendo: porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Queridos, observando então esse versículo, Pedro ele traz para nós alguns destaques acerca de Satanás e pelo qual devemos estar atentos às suas ações. Primeiro destaque que podemos tirar desse texto é o vosso adversário. A primeira razão pelo qual Pedro diz, pelo qual devemos ser vigilantes, é que ele é adversário, que ele está à procura de tomar vantagem sobre nós, de nos vencer. Ele é opositor. Ele é alguém que joga em outro time, que peleja contra nós. O trabalho de Satanás é de contínua rebelião contra Deus e contra aqueles a quem pertence ao Senhor. Desde que foi expulso por sua rebelião contra Deus, Satanás tornou-se a imagem do mal e ele vive em oposição contra a criação, buscando corromper o sentido correto do uso das coisas, como também corromper o sentido correto da palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz que ele é o acusador de nossos irmãos, a qual diante de Deus acusa de dia e noite. Amados, em um tribunal quem acusa não está ao nosso lado, mas está contra nós. A segunda, então, razão pelo qual Pedro nos diz que devemos estar atentos às ações do diabo é pelo fato, queridos, que ele é o nosso oponente. O oponente que está nos assistindo nossos passos, que está em busca de nossas fraquezas. Ele anda em nosso derredor. Está estudando o nosso procedimento, estudando na busca de atacar. Satanás, ele é estratégico.
ele sabe a hora certa de agir e está buscando justamente esse momento exato para nos atacar. Então, andar em derredor é estar próximo, é estar ao redor. Satanás está ao nosso redor, ele está próximo e ele está estudando o momento exato para agir sobre minha vida, sobre sua vida. Mateus capítulo 13, versículo 25 e o versículo 39 diz que ele age quando os homens estão dormindo. E é nesta hora que ele semeia o joio. A terceira, então, razão pelo qual Pedro aqui nos adverte, a qual devemos estar vigilante ao diabo, é que ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Pedro ele reforça então as razões pelas quais devemos vigiar, figurando Satanás como um leão que ruge, impondo medo. Mas também, queridos, ele apresenta como um leão faminto em busca de sua caça. Um leão faminto, ele é impiedoso com a sua caça. Ele não se intimida com o tamanho do animal que vem contra ele. Ele quer saciar sua fome. Pois tudo que ele quer é exatamente isso, saciar a sua fome. E a fome de Satanás é a mentira, é a vergonha, é a destruição. E não são poucos, amados irmãos, que escapam-se de suas garras. Então, meu amado irmão, a palavra do Senhor também nos diz, lá em João capítulo 10, versículo 10, que ele é ladrão. Ladrão é alguém que tira do outro com violência os seus pertences. O latrocínio é outra modalidade ou ação que configura roubo seguido de morte. Jesus se refere a Satanás como ladrão, homicida e destruidor. O ladrão não vem senão para roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Vimos então, amados irmãos, que o diabo é nosso adversário, que ele está buscando uma oportunidade para nos tragar, que ele está buscando uma oportunidade para nos levar a pecar contra Deus e contra os homens, que o seu objetivo é nos conduzir à vergonha, à destruição moral e espiritual. Porém, a Bíblia nos ensina, amados, a não darmos lugar, a não darmos ocasiões e brechas ou oportunidades a Satanás. Efésios capítulo 4, versículo 27, não des lugar ao diabo. A Bíblia também nos ensina a resisti-lo, a não ceder às suas artimanhas. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amados, a Bíblia ainda nos ensina a revestir-se de toda a armadura de Deus, para que possamos vencê-lo. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E eu quero então dizer a você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo no Evangelho, se você já deu lugar, se você cedeu, se arrependa-se, abandone o pecado, confesse a Cristo, receba dele essa manhã o perdão e a liberdade. A Sagrada Escritura nos diz ainda em 1 João capítulo 3, versículo 8, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A palavra do Senhor ainda nos diz, queridos, se conhecermos a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu quero orar por você, Pai querido, Deus de amor, Deus de toda infinita e perfeita misericórdia. Diante de Ti eu quero colocar esse ouvinte, Pai, essa pessoa que escutou essa palavra de advertência, essa palavra, Senhor, de alerta, essa palavra, Senhor, de despertamento na vida dele, na vida dela. Ó Deus, que ele não esteja brincando, que ele possa entender que Satanás é um inimigo feroz, poderoso, que age contra a sua vida, tentando levar à imoralidade, à vergonha, à destruição moral, à destruição espiritual. Ó Senhor, que o Senhor esteja protegendo, assim como Jesus orou por nós, que o Senhor venha nos livrar do mal, que o Senhor venha nos proteger das tentações e o Senhor nos faça firmes e fiéis até o dia do Teu retorno, Senhor. Eu quero orar agradecido pela vida dessa pessoa e quero Te pedir, Senhor, para aqueles que estão escravizados no pecado, liberta,
transforma, regenera, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém.